Eu tenho duas opções aqui nesse vídeo. Opção número 1, eu posso perder 10, 12, 13 minutos do meu e do seu tempo falando muito sobre o jogo contra o Cuiabá, cujo qual o Fluminense venceu por 1-0. Ou então, a segunda opção é que eu posso perder 12, 13 minutos da minha e da sua vida falando sobre a situação do Fluminense como um todo. Eu não vou perder 24 minutos, vou perder 12 dividindo esses dois temas. Tá? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Eu sei que o que você pensa só nesse momento é sobre cálculos. Vai ter um vídeo sobre o cálculos nessa sexta-feira ainda, mas esse é o que eu tô gravando aqui na saída do Maracanã. O jogo acabou. São meia-noite e 12. O jogo acabou faz 2h12. O Maracanã já tá todo apagado. Já tá saindo, é um estádio, pior estádio do mundo para se trabalhar. Mas vocês não tem nada a ver com isso. Vocês têm a ver com o fato do Fluminense ter ganhado contra o Cuiabá aqui. Pra mim, eu só queria abrir com uma coisa. Eu falei tanto desse jogo, do que seria a torcida no pós-jogo, eu queria só elogiar os 57 mil e 59.500, né? Porque tinha 200 do Cuiabá. A atitude no final do jogo. Quem queria... O Fluminense ganhou, não escapou do rebaixamento por causa da incompetência do Atlético Paranaense e por causa da sua própria incompetência. Mas, do outro lado, a torcida reconheceu o empenho, a motivação do time, a disposição durante todo o ano e vaiou da maior maneira possível, porque não teve nada disso. Não teve empenho, não teve dedicação, sobrou foi arrogância e soberba. O Fluminense, não dá pra gente dizer que a gente fez a nossa parte aqui hoje e o Atlético Paranaense não fez a dele. Porque, meu amigo, fazer a parte do Fluminense não era chegar a 43 pontos, era chegar pelo menos a 45. Na verdade, fazer a parte do Fluminense era brigar pelo título, né? Pelo investimento, o salário que tinha. Mas... Ou pelo menos Libertadores. Mas a arrogância e a prepotência foram... E a frouxidão, depois pra lidar com os erros, foram tão grandes que a gente chega brigando contra o rebaixamento. E, novamente, não dá pra dizer que a gente fez a nossa parte aqui hoje. A gente ganhou um jogo aqui hoje. A nossa parte era sair daqui... Susto, cacete. A porta... A nossa parte era sair daqui sem estar rebaixado. Isso é um fato. Só que a gente não foi competente pra segurar o empate, a vitória contra o Grêmio. A gente não foi competente pra segurar o empate com o Vitória. A gente não foi competente... não foi competente pra poder segurar um monte de resultados. Principalmente o do Botafogo. Essa lembrança veio logo após o jogo, né? De todo mundo. Se o Felipe Melo não falha contra o Botafogo, se o Marlon não falha contra o Atlético Goianiense, eu sei que tem um monte, mas se o Felipe Melo não falha contra o Botafogo, a gente teria um pontinho a mais, estaria livre do rebaixamento, porque com um ponto a gente escapa. E o Botafogo talvez até pudesse perder o título no domingo, porque eles não teriam o resultado do empate. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu aqui hoje um jogo que eu diria que a gente foi salvo pela lesão do Diogo Barbosa, porque o Fuentes entrou e entrou muito bem, finalmente estreou pelo Fluminense, foi titular, uma ótima partida do Gabriel Fuentes, que deixa uma impressão boa pro resto do contrato dele. Mas a gente não sabe nem se vai precisar emprestar ele por conta de salário e etc, porque ele assina um contrato longo com salário de Série A. E a gente não sabe se a gente vai estar na Série A. Não dá nem pra comemorar muito isso. Germancano foi titular, o Mano Menezes escalou um time conforme eu falei na abertura, que logo depois da escalação, o Lessa fala sobre a possibilidade da gente ter um time mais ofensivo e tal. Eu falei, Lessa, acho pouco provável por um motivo. Acho que o Mano Menezes vai pro vestiário querendo não perder o primeiro tempo. Querendo chegar no último terço do jogo, tendo chance ainda de, se fizer um gol, vencer. E foi bem isso que aconteceu. Assim, o Mano Menezes, apesar de ter feito duas mudanças em relação ao que treinou antes, tanto o Keno quanto o Cauã Elias treinaram como titulares, e não entraram como titulares. Houve uma mudança com o Germancano e com o Serna. O Serna que fez uma partida pavorosa, foram 55, 60 minutos assim de um grandíssimo nada, ele não conseguia correr, ele não conseguia fazer nada assim. A pior partida dele, mas futebol é uma coisa louca. E no futebol, o Serna pega um rebote de uma ótima jogada do Fuentes do Keno e chuta pro gol e faz o gol. O gol que ainda dá alguma esperança pra gente na última rodada. Se ele tivesse empatado, a gente estava muito na merda. Ao mesmo tempo, o Red Bull Bragantino, desde cedo ganhando, o Atlético Paranaense lá, fez o jogo aqui ficar mais nervoso. O Fluminense enfrentou um time que... É até meio estranho falar isso. O Cuiabá não teve uma chance de gol. Efetivamente, teve uma chance de gol contra o Fluminense. O Fábio fez uma defesa ali, efetivamente, num chute de fora da área que a bola desviou.
Mas porque o Cuiabá é muito fraco e, pelo visto, não recebeu uma mala, né? Não tava na empolgação total ali pra ganhar o jogo. Depois que tomou o gol, abaixou os ombros e antes de tomar o gol mesmo, todo mundo falava, era uma questão de tempo o gol do Fluminense. O problema é que o Fluminense não sabe criar. O Fluminense não tinha ganhado um jogo ainda sem Ganso em campo, no Brasileirão. E a gente vê o porquê. O Ganso tem muitos problemas, principalmente de comportamento nesse negócio de ficar tomando amarelo todo jogo, etc. Mas enfim, a gente sente falta quando ele sai do time, né? Bem óbvio isso. Uma dificuldade tremenda para criar. A única chance que a gente teve foi uma furada do lateral deles. O Cano conseguiu na raça chutar uma bola pro meio da área, o Serna cabeceou errado meio que pro meio da área, e aí o Lima ia fazer o gol se não tivesse tomado uma voadora do Walter. Quando sai o pênalti, eu tô narrando o jogo, eu tenho plena noção de que tem gente supersticiosa pra caramba, então eu falei, cara, eu vou me segurar, mas não é pro John Aras bater esse pênalti não, gente. O John Aras perde o pênalti lá contra o Atlético Paranaense, ele já tinha perdido contra o Sampaio Corrêa, e ele vai pra aquela cobrança com o peso disso tudo nas costas. E tem jogador que não sente, tá? Inclusive um jogador muito criticado por mim durante o ano inteiro, que eu acho que merece toda essa crítica, que é o John Kennedy, é um cara que, por exemplo, eu não ligaria de ir pra essa cobrança de pênalti. Talvez eu ligasse até por outro motivo, dele não tratar como uma cobrança importante que deveria ser, mas ele é um cara que não sente essa pressão. O John Arias, o fato dele fazer o gol lá contra o Atlético Paranaense, e na hora de um dos gols mais importantes do ano, a primeira reação dele ser pedir desculpa pra torcida, eu acho isso muito bom pro clima, acho isso muito bom, importante. Show, irmão, tô fechando já. O... Acho isso muito importante de todo fato, mas assim, isso mostra que ele tá sem psicológico nenhum. E pênalti é 80% psicológico, tranquilidade, calma, e 20% qualidade. Um gol é gigantesco, como é que o cara não consegue bater no cantinho de tão perto? A gente fala isso, né? Mas é porque a cabeça é diferente quando tem 70 mil te vendo, meu irmão. E o John Arias claramente não tava psicológico. Mudou o jeito de bater, o Walter estudou isso e sabia que depois dele pedir desculpa, a possibilidade dele mudar, já que ele considera que bateu mal, era considerável. Ele bate, o Walter pega. Ele é o cobrador de pênalti, não deve ser mais, não deveria ser mais. O gol sai numa jogada do Keno, que eu não sei por que estava no banco. A única explicação para mim era ele não ter condição física de jogar 90 minutos, mas tinha condição de jogar 45. Entra e vai muito bem. Não tem como... Eu tenho um vídeo aqui reclamando de todo mundo que eu acho que tem que reclamar. Faltaram alguns ainda. Então não vou nem entrar no mérito aqui do Keno queridinho ou não queridinho, mas eu só preciso entrar no mérito de uma coisa. O Fluminense está nessa situação porque fez merda o ano todo. O Fluminense está nessa situação, e qual é a situação? É de depender de si mesmo num jogo em que ninguém acredita que a gente vai salvar por nós mesmos. Vai se salvar provavelmente por desempenho merda dos adversários. O empate salva a gente. Você acredita no empate contra o Palmeiras? Se você acreditar, você está esperando contra a esperança. Você está acreditando contra a lógica. Futebol é uma maluquice. Futebol é uma maluquice. A gente presenciou há 3 anos atrás, na Libertadores, no nosso grupo, o River Plate entrar em campo com exatamente 11 jogadores, sem nenhum goleiro por causa de coronavírus, com Enzo Pérez, que é um meio-campista, no gol, enfrentar um time profissional na Libertadores, um time colombiano, não é um time cego da Venezuela, não, um time colombiano tradicional que é o Santa Fé. E o River Plate ganhou esse jogo, sem goleiro o jogo inteiro e sem reserva, gente. Porque tava todo mundo baleado de Covid e não tinha elenco pra jogar. Sem goleiro, sem reserva, contra o time profissional completinho do outro lado, e o River Plate ganhou por 2-1. Então, futebol pode acontecer qualquer coisa, inclusive um gol do Serra. Então, assim, a gente pode escapar por nossos próprios meios? Pode. Não é o que diz a lógica. O que diz a lógica é que provavelmente a gente vai escapar por incompetência de Atlético Paranaense, Atlético ou pela incompetência do Red Bull Bragantino. Agora, é importante só destacar uma coisa. A torcida foi muito bem. Apito final vaiou, gritou time sem vergonha, xingou o presidente, que é o principal responsável sobre tudo isso. E não é o principal responsável... porque eu vou alisar aqui e falar, porque ele quem comanda. Não, ele é o principal responsável porque ele fez merda. Ele fez, não é porque ele deixou fazerem merda, porque isso é muito fácil de falar. O Mário deixou fazer... Não, ele fez merda. Ele fez merda. Ele é que foi um arrogante soberbo pra cima da torcida, quando tinha os resultados ao lado dele e se achava o dono da razão, e ele é quem é um frouxo no momento que os jogadores fazem o que querem e ele não tem pulso firme para poder controlar. Precisa botar o Mano Menezes para resolver para ele. Então, só para deixar esse ponto. Só que o elenco que tá jogando agora, esse elenco, no geral, ele pode até ser frouxo e ruim. Só que boa parte da galera que tá de sacanagem já meteu o pé. O Marcelo tava de sacanagem, já meteu o pé. O Douglas Costa tá lá em Sydney. O Marcelo tá curtindo férias no Rio de Janeiro. O Douglas Costa tá lá em Sydney. O Gabriel Pires tá com a vida que pediu a Deus.
Sai, joga uma peladinha de manhã lá no CT, volta pra casa e tem centenas de milhares de reais pingando na conta dele. O Marlon tá lá nos Estados Unidos, jogando, morando em, acho que tá em Los Angeles, né, sei lá, tanto faz, dane-se também onde tá. Então assim, todo mundo, eu não vou ficar citando um por um, mas a maior parte que tava de sacanagem, o John Kennedy, 5 dias que não ia no CT. Foi hoje, pra poder arrumar as malas e ir pro Pachuca do México, jogar o Super Mundial. Então assim, o Marquinhos, enquanto você vai estar aí puto domingo, provavelmente ele vai estar no Galeão, entrando num voo, na primeira classe, sentando, sendo servido do bom e do melhor pra ir pra Londres. Porque ele pertence ao Arsenal. Então, assim, quem tava de sacanagem no geral saiu. Quem que ficou? Os que não estão de sacanagem estão se dedicando, como é o Fábio, como é o Ganso, como é o Thiago Silva, como é o John Arias, como é o Germancano. Então, porque o John Arias está para ser transferido, ainda assim dá a vida em campo. Pode até jogar mal, acontece, mas dá a vida, tá dando a vida em campo. E estão os que estão se dedicando e são ruins. Eu vou falar que o Diogo Barbosa não se dedica? O maluco se dedica, só é um merda dentro de campo. O Martinelli tá jogando nada, mas você vê o cara sua sangue dentro de campo. O Bernal marca fofo, mas tá lá suando sangue, ficando por dentro de campo. Então quem tá aqui agora, quem tá agora, fez parte desse time sem vergonha no ano inteiro. Mas quem tá aqui agora é ruim. É ruim. Quem tem que estar na memória nosso o tempo inteiro também são os que saíram. Domingo tem jogo lá no Allianz. Se você não entendeu nada da questão matemática, vai ter um vídeo explicando só isso aqui. Não, eu já vi muita gente falando, mas não. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro não podem fazer arrumadinho de empatarem, porque se o Fluminense empatar, o Atlético Paranaense cai. Então, sem arrumadinho dos dois. Não, não tem sentido essa lógica. Eu já vi muita gente falando, é bom coibir aquilo. O Fluminense não foi rebaixado hoje. Se for rebaixado, não foi rebaixado hoje. O Fluminense foi rebaixado em 10, 15 momentos em que entregou o resultado no último minuto. O Fluminense foi rebaixado em 10, 15 momentos em que lá no início do ano se cobrava e dizia que estava tudo bem. É isso, tá? Deixa o like, se inscreve. Até a próxima. Valeu.